O padrão de Deus para mim, para você, amigo, irmão, é o padrão de Cristo, sem sombras de dúvidas. Não adianta nós buscarmos padrão no mundo, que nós não iremos encontrar padrão neste mundo. Não adianta nós buscarmos padrão em pessoas que vivem neste mundo, que nós não iremos encontrar padrão nessas pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas como eu, como você, são pessoas falhas. São pessoas que passam por dificuldades, pessoas que têm os seus problemas, assim como eu e como você também tem. Portanto, eu chamo a sua atenção em viver um padrão que Cristo viveu. É tão difícil nós vivermos esse padrão, mas é possível. A vida nos dá alguns modelos ao qual nós podemos buscar nos espelhar, nos espelhar para que possamos viver padrões que realmente apontam para a pessoa de Jesus Cristo. E para você jovem, para você amigo, para você cristão aí que está me vendo, colega, para você que está acompanhando esse vídeo, existem alguns padrões na palavra de Deus, algumas pessoas consideradas padrões, para que nós possamos nos espelhar, como cristãos, para que nós possamos olhar para essas pessoas, a forma que elas viveram, o jeito que elas viveram, e para que possamos nos espelhar e buscar esse espelhamento da vida como elas viveram para a nossa vida, para a nossa forma de viver, e assim vivendo realmente a pessoa de Jesus Cristo, os exemplos de Jesus Cristo em nossa vida, nossa forma de viver. É difícil? É difícil. É impossível? Não, não é impossível. Não é impossível. A palavra de Deus diz que no mundo teríamos aflições, mas tende bom ânimo, de Jesus, eu venci o mundo. Então, se Cristo venceu, desceu do céu, veio aqui como ser humano viver, para mostrar para mim e para você que é possível viver um padrão de vida separada, um padrão de vida diferenciada. Ele fez isso mostrando para mim e para você que é possível, e diz que nós devemos ser santos como ele foi. É ser santo, é ser separado, é ser santificado, é ser diferenciado. É possível viver assim? Então dá para viver assim, porque Jesus falou que eu posso viver desta forma. Jesus falou que eu posso executar dessa forma a minha vida. Então nós vamos viver da forma que Jesus nos deu. Um dos padrões ali que nós podemos olhar para a palavra de Deus, lá em Gênesis 39, pega a sua Bíblia aí, vamos para Gênesis 39, vamos buscar ali, à luz da palavra de Deus, o entendimento para esta situação. Eu estou com uma cola aqui, para eu poder ser mais dinâmico com vocês, tá? Mas Gênesis 39, a palavra de Deus diz assim para mim e para você, Gênesis 39, tá? O capítulo 39, versículo 2, 39, 2 diz assim para mim e para você: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Olha só, o primeiro padrão que nós estamos analisando é o padrão da vida, da forma como José viveu. Sabe, querido, se você for analisar a história, o padrão, a história egípcia, você vai ver José destacado nessa história. Sabe por quê? José, ele foi um homem que foi usado por Deus. Ele era um padrão de Deus naquela época. E ali o versículo 4, diz que logo... o versículo 2 diz que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Aí o versículo 4 diz assim, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que
tinha. Olha só, e o versículo 9 diz assim para mim e você: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher, como pois cometeria eu também maldade e pecaria contra Deus, né? Então José, nós temos que entender que José foi colocado ali na casa do eunuco, né, para poder cuidar de tudo que o eunuco tinha, mas também o eunuco deu poderes para ele sobre toda a sua propriedade, sobre tudo que tinha, sobre tudo que tinha ali, né? Ele deu a disposição de governar a casa ali, né? E dessa forma ele também salientou que de tudo ali que era dele, ele tinha poder, ele tinha governança sobre o que era do eunuco, mas uma coisa não lhe poderia ser tocada, né, que era a mulher ali do eunuco, né, queridos? Então, assim como Adão e Eva, né, Deus deu toda a árvore que existia no jardim, mas existiu uma só árvore ali que Deus pediu para Adão e Eva não tocar, para que Deus pediu para Adão e Eva não comer, né? Porque no dia que delas comer, certamente ali eles sofreriam as consequências da sua desobediência. E José também passou por essa situação. Quando nós olhamos para a vida de José, a forma como ele viveu, nós vimos um homem que sofreu muito para ser formado ao padrão, ao molde do desejo e da vontade de Deus. Então nós vimos José como um modelo para nós, né? E José, ele resistiu à mulher de Potifar. Ele resistiu porque ele estava com Deus, porque ele estava santificado, porque ele sabia do seu propósito. Ele fugiu e deixou a sua capa, estava só, sem a sua família por perto, sofreu as consequências de escolher estar perante Deus, sem sombra de dúvidas. Quando nós lemos a história de José desde o princípio, nós vimos que tanto foi escolhido, né, tanto passou podemos dizer assim, pelo fogo para ser purificado, para ser santificado, para ser moldado segundo o caráter e a vontade de Deus, para exercer a vontade de Deus, para exercer o exemplo através da sua vida para mim e para você. Então nós vimos ali um molde que nós podemos nos espelhar, que nós podemos buscar esse conhecimento, né? essa vivência para a nossa vida, para que nós possamos ser pessoas também segundo a vontade de Deus. Moldes foram deixados, como José, para que nós pudéssemos nos espelhar, né? E viver segundo a vontade de Deus. Um pouquinho mais para frente, o livro de Êxodo, livro de Êxodo ali, um pouquinho mais para frente, o 33, o capítulo 33, Êxodo 33, o versículo 11. A palavra de Deus diz assim para mim e para você: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraiá, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Que nós vemos também um exemplo a ser seguido, um molde a ser seguido pela juventude nos tempos de hoje, pelas pessoas nos tempos de hoje, e esse molde é a pessoa de Josué. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, quando nós olhamos a história do povo de Deus,
nós vimos algumas pessoas que se destacaram, algumas pessoas, através da Bíblia, nós podemos entender que foram destaques, e destaques para o nosso exemplo, para a nossa vida, para a nossa forma de viver, para que nós pudéssemos entender que nós podemos ser pessoas diferentes, que nós podemos ser pessoas santas e pessoas separadas. Josué foi um desses exemplos. E um dos segredos para que Josué fosse esse exemplo, assim como José, José sendo escolhido, José vivendo segundo o caráter e segundo a vontade de Deus, ali havia um segredo também, que era o contato, a oração, a busca por Deus. E aí na pessoa de Josué nós também vimos esse segredo revelado para mim e para você. Josué, segundo o livro de Êxodo, no capítulo 33, o versículo 11, diz que Moisés subia, falava com Deus e trazia as informações para o povo. Ele voltava para o arraial, porém o moço Josué, o seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Olha só que importante, o querer, não se apartar, o querer não se distanciar daquilo que é útil para mim e para você. As informações que Moisés trazia para o povo eram importantes. Sabe, queridos, eu quero chamar a sua atenção. Às vezes nós vamos para a igreja e nós assentamos do meio para trás. Não é errado se assentar do meio para trás. Às vezes, jovem, você se assenta lá na galeria, lá em cima, e às vezes a sua atenção é tirada porque você está distante das informações que é útil para você. Você está distante daquilo que é necessário para o teu crescimento naquele momento. O Senhor vem através do altar, através da Bíblia, através da oração, através do pregador, trazer informações para mim e para você, mas talvez o nosso celular nos tire a atenção das informações que Deus quer dar para mim e para você, ali na casa dele, ali na igreja, ali no arraial. As informações descem no altar e muitas das vezes nós perdemos essa informação porque nós estamos distante do altar. Sabe, querido jovem, querido amigo, quero dizer para você, esteja próximo do altar assim como Josué estava. Esteja próximo da tenda de oração da igreja, da palavra de Deus, assim como Josué estava. Porque, sem sombras de dúvidas, as informações de Deus, quando forem passadas, quando você estiver próximo, quando você tiver um relacionamento íntimo com a tenda de oração, quando você tiver um relacionamento íntimo com a igreja, certamente nenhuma informação passará por alto em sua vida. Escolha estar mais próximo do altar cada dia na sua vida. Escolha estar mais próximo de Deus cada dia na sua vida. Seja como o jovem Josué. Esteja próximo do altar, esteja próximo da Bíblia, esteja próximo de Deus e tenha certeza que você terá grandes conquistas em sua vida. Esse é o meu desejo, esse é o desejo da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a sua vida, que nós possamos crescer através do estudo da Palavra de Deus, para que possamos ser bons exemplos na sociedade em que nós vivemos. Que possamos realmente permitir que o Espírito Santo molde o nosso caráter através dos exemplos que biblicamente foram deixados para mim e para você, para que pudéssemos nos achegar muito próximo do altar de Deus. Deus te abençoe, Deus capacite o teu conhecimento, Deus te acompanhe e que você possa ir bem ao lado de Cristo,
segundo a vontade do nosso Senhor, o nosso Salvador, do nosso Deus. Esse é o meu desejo, esta é a minha oração para mim, para minha família, para a sua família, e que o Senhor possa continuar te abençoando ricamente. Feche os seus olhos e faça uma oração agora, neste momento, e peça para que Deus possa a cada dia instigar a tua vontade de busca do conhecimento dentro da palavra de Deus, e tenha certeza, o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai tocar a tua mente, vai tocar o teu coração, para que haja entendimento quando você buscar a palavra de Deus, e certamente, tal como Josué entendeu o que ele deveria fazer, tal como José entendeu o que deveria fazer, tal como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, aquela galera toda ali, conseguiu entender o que Deus queria que eles fizessem, porque estavam muito próximas de Deus, estavam santificados na palavra e puderam entender sem sombras de dúvidas qual era a sua posição naquele momento. Deus abençoe você mais uma vez ricamente. É o meu desejo, graça e paz em nome de Cristo Jesus para mim e para você. Um abraço.